Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Uma ótima terça-feira para todos vocês. E vamos analisar porque o Flamengo enfrenta o Estudiantes pela Copa Libertadores da América. Vai ter mudanças na escalação. Felipe Luiz poupou alguns jogadores na partida contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro e agora vai com força máxima para a partida contra o Estudiantes. E o Flamengo precisa de um bom resultado lá na Argentina. Vamos analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil aí falando sobre a Copa Libertadores da América, quem vai passar. Tem também aí o Mauro Naves, juntamente com o Luxemburgo, falando aí sobre as partidas da Libertadores da América. O João Guilherme, que desabafou aí, falando sobre o Flamengo, né, a situação do Flamengo nesse momento. E o Vene Casagrande, falando aí sobre os últimos ajustes do Mengão para essa partida. Chega mais daquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês as informações do Flamengo. Corre nos comentários, põe aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e se você acredita na classificação do Mengão. Deixa os créditos ao canal da ESPN, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. Projetando quinta-feira, Fábio Santos jogou não faz muito tempo lá em La Plata contra o Estudiantes. Que ambiente que o Flamengo vai encontrar na quinta? Joguei não, né? Corri atrás dos outros. Foi um dos maiores sufocos que eu tomei dos últimos anos. O Cássio trabalhou pouco esse dia? 16 bolas na trave, até onde eu contei. Depois eu parei de contar. Mas aquele Estudiantes era melhor, né? Era do Roleiser, né? Do Roleiser. Que tá no Santos. E o Flamengo é muito melhor do que daquele Corinthians, né? É um ambiente argentino de quartas de final de Libertadores que o Flamengo vai encontrar, mas eu acho que o Flamengo tem um time já experiente com esse tipo de situação, né? Fez um jogo que poderia ter aberto uma vantagem maior no Maracanã. O 2-1 deixa em jogo ainda a eliminatória em aberto, mas vejo o Flamengo favorito para matar o jogo, até para vencer esse jogo na Argentina. Vai ter sofrimento na Argentina pro Flamengo, Luiz? Quinta-feira? Quinta-feira, jogo exclusivo da ESPN. Você só vê o Flamengo quinta-feira contra o Estudiantes aqui. Eu acho que não, Pedro. Bom, o jogo difícil vai ser, mas eu acho que os times brasileiros, se igualar na vontade, vão passar tranquilamente, porque a qualidade é muito superior que os times argentinos. E ainda vai ter que sair pro jogo, Estudiantes. O Flamengo vai ter mais possibilidade. Vai ter que ganhar. Então, mas é um golzinho só, né? Dá pra dar uma especulada. Mas um golzinho, pra fazer um golzinho no Flamengo, é uma subida bolinha parada. Você acha que vai se jogar pra cima do Flamengo? Não, vai sair pro jogo. Não que vai pra sufocar, que eles são loucos também. Mas eu acho que o Flamengo vai encontrar um jogo melhorzinho do que foi tudo atrás no Maracanã. Só dando chutão pra frente. Foi absolutamente avassalador. Primeiro tempo não passava do meio. Aliás, até te traiu, né, tua observação. Você achou que os caras fossem muito ruins. Eles estavam mesmo grogues no começo, né? No começo, eu até acho que o Flamengo não... Assim, é difícil falar porque fez 2 gols, né? Mas eu acho que se o Flamengo continuasse ainda naquele mesmo ritmo, conseguiria até no primeiro tempo fazer mais gols ali. Eu acho que o Flamengo entendeu que aquele momento, os 2-0, que ia construir depois um placar maior dentro do jogo, mas eles estavam realmente perdidos aqui naquele início. Você olha até para a questão técnica, né? Naquele momento, que o Flamengo faz 2-0, parecia que era um abismo a diferença técnica entre as duas equipes. Depois, quando o Estudiantes começou a se encontrar, o Flamengo começou a baixar um pouco mais a linha, aí a gente começa a perceber que é um time que logicamente tem qualidade. Eu acho que o Flamengo nesse jogo de volta a respeitar a atmosfera, tudo que foi criado também com relação à arbitragem, os Estudiantes criam um clima até com os jogadores do Flamengo, logicamente para levar esse ambiente. A cassação da expulsão acho que deu uma atenuada nesse clima, sabia? Sim, tipo assim, ó, já resolvemos. Para de chiar, porque o Plata vai poder jogar. O Flamengo se manter muito, além da questão técnica, a disputa, a competição, manter a concentração e não perder a cabeça, que isso pode sim fazer a diferença. Eu falei da bola parada, é verdade, o Flamengo tem tomado muito gol de bola parada, né? A maioria dos últimos gols que o time sofreu foi de bola parada, Luizão. Ontem, né? Ontem, o próprio gol contra o Estudiantes começa de uma bola parada, né? Uma bola parada. Uma forma. Os últimos 3 gols foram de bola parada. O Johnny Gonzalez me avisa aqui. E faz bastante gol de bola parada também. Faz gol de tudo quanto é jeito, né? O Flamengo. Mas jogo do Flamengo, como é que você imagina
essa volta? Porque o Estudiantes precisa ganhar, mas me parece surpreendente ver o Estudiantes indo com tudo para cima do Flamengo. Ou você acha que é isso? Eu acho que ele vai tentar ir para cima do Flamengo e vai ter uma atmosfera muito forte. Você estará lá, o estádio Jorge Luiz Hirt, estádio Uno de La Plata, é um caldeirão. Ele é um estádio apertado, assim, encaixotado, muito alto, muito vertical. Estádio relativamente novo, é um caldeirão, então a atmosfera... E eles fazem muito barulho, é uma torcida muito barulhenta. Fizeram no Maracanã uma festa belíssima também. Então, assim, o Estudiantes vai tentar tomar a iniciativa do jogo, mas eu não sei se ele terá, porque o Flamengo é um time que controla. Sim. E o Estudiantes, embora seja um time aguerrido, isso claramente nas mãos do Eduardo Domingues, que é um bom técnico, mas é um time que carece de valores individuais, né? Então acho que mesmo com essa pressão, se o Flamengo souber respirar um pouco bem no começo do jogo, a tendência é o Flamengo conseguir, com o decorrer da partida, controlar o jogo. Tecnicamente o Flamengo tem perfil para controlar essa partida, não pode tomar o gol no comecinho. Se tomar o gol que o Estudiantes tomou do Flamengo, aí vira um pandemônio ali. Mas a tendência é o Flamengo conseguir controlar e impor aos Estudiantes o que ele não quer, que é o controle do Flamengo para o jogo. André. O Flamengo vai enfrentar um componente, eu acho que o Palmeiras não vai enfrentar quando receber o River aqui em São Paulo, que é o orgulho institucional. A entrevista coletiva depois do jogo deixou muito claro isso, que o Domingues falou, eu acho que nós merecemos respeito, nós temos 4 estrelas de campeão da Libertadores, nós somos isso, nós somos aquilo, e de fato, não há nenhuma discussão em relação à história e à tradição. E houve algum excesso mesmo. Aqui, na maneira como o jogo foi tratado, né, não estou me referindo a nós aqui, evidentemente, mas aqui no Brasil, de maneira geral, e o jogo acabou mostrando uma outra coisa. O primeiro jogo poderia ter muito tranquilamente terminado em 4-0 para o Flamengo, e aí a gente estaria aqui analisando completamente outra coisa. Com quem o Flamengo jogará na próxima fase. Mas não foi isso que aconteceu. E aí, quando o Flamengo entrar em campo, vai enfrentar uma equipe que não é uma equipe que possa ser descartada de antemão e vai defender o seu escudo, como o próprio técnico disse, o nosso escudo que nós defendemos e tal. Foi um discurso de quem se sentiu incomodado pelo tratamento, não no sentido de ofensa, nada disso, porque, né, a torcida acaba reagindo dessa maneira. Mas como o tamanho do Estudiantes foi colocado diante do Flamengo antes do confronto. E quanto a isso, não houve nenhum tipo de tratamento equivocado do River Plate. Acho que porque o River Plate é o melhor time argentino nos últimos anos, e todo mundo sabe que, mesmo que seja inferior tecnicamente ao Palmeiras, o respeito precisa ser o máximo possível. Existe essa coisa com Boca e River, né? É um olhar diferente mesmo. Olha, o Estudiantes jogou agora há pouco contra o Defensa e Justiça pelo campeonato argentino, colocou todos os jogadores reserva, mas venceu por 1-0. Na súmula, o que aconteceu foi o seguinte, ele colocou que o Plata deu uma solada no jogador. Então, por isso que ele deu 2 amarelos. Aí ele deu falta a favor do adversário, porque ele considerou... Que foi sola do coisa? Ele considerou a sola do Plata e deu o segundo amarelo. Mas na verdade, o Plata chega com a bola e o cara chuta a sola do Plata. Mas é o que apareceu na súmula, não tem nada a ver com o que está acontecendo no jogo ali. Que o Plata não teve solada. Não deu sola em ninguém, cara. Não deu sola em ninguém. O cara que chutou a sola. E nem o cara chutou ele, pô. Ele chegou antes, tirou. O cara errou em tudo pra mim. Sim, mas aí a Conmebol entendeu que ele errou e colocaram a solada do Plata e autorizou o Plata a participar do próximo jogo. Pra mim, eu não tinha sabido agora da súmula. Sim. Pra mim, o Plata está induzindo a ele a cometer um erro, cara. Ele deu falta do Plata como se fosse uma solada. E olhando as imagens, entendeu-se que o Plata foi chutado e não deu a solada. E na minha opinião, foi falta do cara. Sim, na minha também. O cara que chutou o Plata. Sim. Mas enfim. Eu não estou dizendo que não foi falta, não, hein? Eu não estou dizendo que não foi falta. Não, que você... sim, antes você falou que o cara não tinha chutado. Não, o cara chuta, mas o Casão, não é o chute que eu estou dizendo, é o seguinte, ele acerta a chuteira, porque não tem como ele tirar. Ele foi chegar atrasado da bola, não tem como ele encolher o pé daquilo ali. Ele chutou e o do Flamengo foi mais rápido. Sim, não, mas aí que eu estou dizendo, tanto é que ele encolhe, tenta encolher e não consegue encolher, ele acerta porque tá ali. Eu acho que se é dentro da área é pênalti, eles iam marcar.
Quando você quer chutar, mas não consegue, pra mim é Mas pênalti. eu continuo achando o seguinte. Olha, ele tentou chutar, mas acertou o plato, se você dá, é pênalti. Vê se o pé chutou o pé daquele cara ali, tá vendo lá? Mas será que o pé dele não muda de direção? Foi pra cima. Ele chutou na sola, Luz. Olha lá. O cara quer chutar a bola. O cara quer chutar a bola, o cara não vê o pé do O cara Plata. quer chutar a bola, mas pega na sola do plato e vai pra cima. Sim. Ele queria, mas não queria. que eu tô dizendo, Bom, a cara, gente teve aquilo também ali, um possível na minha pênalti do cabeça, Flamengo nesse ao meu jogo. ver, cara. Né? A gente tem essa imagem do possível pênalti. E tem uma dica do quarto árbitro. Gente, como é que pode isso? Tem umas coisas estranhas, né? O quarto árbitro chegou, ó, acho que o melhor é você tirar aquele jogador ali, porque ele já tem tá... já tem um amarelo. Já tomou um amarelo e a coisa pode ficar feia. E aí, foi pênalti, não foi pênalti? Ó, deixo pra vocês, hein, ó. Samuel Lino, Pato... Não foi nada. Não foi nada. Ele que dobrou o pé ali, ele que O cara de tropeça. trás nem tocou nele. Ele que O cara tropeça. de trás nem tocou nele, olha lá. Teve gente que falou que tocou. Falei, não, tocou nada, cara. Ele com a direita toca na esquerda dele, é isso que eu tô vendo? É. Entendi. Não foi falta. Sei não, hein? Então não foi não. Se Foi? ele fica em pé, a bola tá mais pra ele do que pro jogador do River, do jogador do adversário. Olha lá, ó. Não. Não sei não. Tá, Ó, ele tava com a bola. Aí ele cai por Não, mas quê? já chega, mas não tem ninguém que encosta, Não tem pô. toque. Não tem Já toque. chega lá que ele vai ver. Não tem toque, Vamos não. ver outra imagem. Essa aí não. Bom, enfim, chegaram à conclusão? Foi pênalti? Não foi pênalti? Acho que foi. Não Acho foi? que foi. Não foi? Mas quando um acha uma coisa e outro, o juiz então tá errado. É, exatamente. Não, mas o lance do Plata é bem diferente. Agora, o Flamengo reclamou também do quarto árbitro, John Ospina. Ele teria avisado o técnico Eduardo Domingues que o zagueiro Santiago Nunes estava amarelado e sugeriu a substituição. Na zona mista, o lateral Matias Vinha disse sobre isso. Vamos ouvir. Olha lá, ele tá dando uma dica. Mas ele tá ali pra isso, gente? Ó, cuidado, é melhor você tirar o cara lá, porque já amarelaram ele, daqui a pouco ele vai ser expulso e tal, olha lá. Como é que pode, hein? Ele é assistente do Matias árbitro. Vinha, todo mundo Assistente do escutou, técnico. hein? O Onde é que se escuta esse áudio? Não, o Matias Vinha, lateral ali, disse que escutou ele. Entende bom. muito bem espanhol, etc. E a leitura e tal. labial aparece isso aí? Eu acho que não ia A ser. leitura labial aparece isso aí? A labial não sei porque tá ali, só se tivesse uma câmera do outro lado, mas... Olha, Aí Vinha. jogador, aí já... Foi o Flamengo que deu denunciou, pra ler. baseado inclusive no o cara que eu tinha que ser vinha. muito teria amador dito. pra um negócio desse. Hein? O cara A tinha que denúncia ser... é do Vinha. Como é que o cara... É o Vinha. Eu não acredito que ele tenha feito se isso. realmente dá, mas o cara tá Hein? dando instrução. Eu não acredito. Esse cara é um auxiliar, ele tá dando instrução. Não, Olha lá. eu acho ele que é assistente do treinador lá. Hoje em Você dia... acha que isso é possível, Vanderlei? Você viveu tantos anos? Você acha que o cara E o treinador pode, né? tá olhando assim assustado, O né? cara tem troca razão. ele, hein? Vai ver que Você ele ainda tem fala assim, razão. ó, você tem outro Ah, lá eu no já banco, ó, troca ele. Olha lá, olha lá. Já teve árbitro que chegou pra mim, cara, normal. Ó, se o teu jogador continuar dando pancada do jeito que árbitro tá até dando, troca porque eu vou botar ele pra fora. Entendeu? Prevenindo pra poder não ter que expulsar um jogador, né? Outro treinador exemplar um pouquinho. Não tá lá pra isso, né? Ele não tá lá pra isso, né? Deixa o cara Ei, se fazer. eu tô do outro lado, espera um pouquinho. Pô, que é isso? Exatamente, por Eu isso sou que o Flamengo auxiliar deles, denunciou, né? opa. Eu sou auxiliar deles, opa. Não é. Não acredito que o cara ia fazer isso. comigo de quarto Com árbitro. tantas Eu câmeras, não sei se ali ele perto vai do fazer lance isso, ali, mas ele aí tá fica, dando e instrução. ficam falando assim, vai na bola, vai na bola, vai na bola. Falcão, Quer dizer, mas ele não tá tá aqui dando defendendo isso aí. instrução, vamos lá, O quarto Falcão. árbitro pedindo, vai ter um choque zagueiro, lateral com lá, Falcão. Aí vai na bola, vai na bola. Eu falei, mas peraí, por que provar eu isso. tenho que ir na bola? Não sei, mas ele tá dando instrução, gente. Olha, não por dá essa pra- imagem, pelo que o Vinha disse ter ouvido, que entende evidentemente o bom espanhol, silêncio, só tu vai tomar o um Flamengo gol. está fazendo essa denúncia. Vamos ver como é parece que vai ser coisa a dos anos apuração. 80, dos anos 70. Não é? Isso é verdade. Não, Não e tinha a cara de câmera, tinha uma espanto do câmera só. técnico? Hoje tem que 60 O câmeras. cara tá rindo da cara de espanto do técnico. Como é que é? Eu tô supondo Não. agora, gente, tô brincando. Tá Ó, 2 a 1. tira aquele zagueiro lá, porque você tem outro bom aqui, e aquele lá vai tomar o segundo do amarelo. Cídio, hein? quando ele tava com bronca de esse é algum o maior de jogador, todos, esse é o maior de de algum todos. jogador, Esse é o maior por de exemplo, do todos. jogador de um time, o cara ficava reclamando muito e tal, aí ele chegava pra defesa dos caras e falou assim, ó, pode bater naquele lá, pode dar no meio que eu não vou dar falta não, pode bater. Esse é o número Já 1. ouviram fazer isso com São Paulo e Juventus, eu jogando no São Paulo? Gente, Não fazia? vamos lá então, já Eu pode fui falar. disputar um cara coroa uma vez, Guarani, São Paulo, não sei, e o Cídio levantou e disse, tu não quer ganhar não, né? Ele era, mas ele era fantástico. Era da Ele brincadeira. era Maravilhoso. fantástico, maravilhoso. Vamos colocar o chaveamento aí, já que estamos falando de Libertadores, para que vocês possam opinar. A
A gente já falou semana passada quem passa, quem não passa, e agora tem a história de já ter acontecido o primeiro jogo para cada um dos confrontos, e aí a gente vai começar a ver, né? É óbvio que a gente não vai, assim, continuamos, parece num consenso, torcendo, evidentemente, para que os brasileiros aqui passem, mas o que eu achei interessante é que cada um apontou um jogo como mais difícil. Se eu não estou enganado, o Lucha acha que é o Flamengo, né, por ser lá, foi isso, Lucha? O Casagrande questiona muito o São Paulo, por ser 2-0, você também é o São Paulo. E, eu acho que foi o Falcão que se impressionou com o segundo tempo do River. O Palmeiras, pelo tempo, atropelou o River. O River não jogava. Nos tempos, o cara mexeu, o time foi melhor, começou a tocar e foi um time que assustou. Mas acho que passa o Palmeiras. E aí, Lucha, o Flamengo sofre e vai para os pênaltis, não, segura o empate, ou vai lá e ganha. O Flamengo vai sofrer. Mas eu acho que né? Eu acho que o Palmeiras passa, eu acho que o Racing passa também. O Racing hoje, para mim, está bem. Sim. Muito bem mesmo. Eu acho que, na verdade, o Racing é o melhor argentino hoje em dia. O ambiente que eles estão criando. River, Boca e tudo. Eles estão criando um ambiente e o São Paulo vem buscando esse crescimento. Sim. O treinador chegou, está num momento bom, criar um ambiente propício. Vai ter a dificuldade difícil, mas difícil demais. Mas dependendo do ambiente, um gol sai no primeiro tempo, e negociar o segundo tempo, de repente pode ser. Mas é muito difícil. Acho que o Flamengo vai ter muito mais dificuldade, porque o Flamengo lá vai sofrer. Não é o ambiente contrário que o São Paulo vai ter. O São Paulo vai ter um ambiente todo favorável. Sim. O Flamengo tem um ambiente totalmente hostil. O problema é o número de desfalques do São Paulo, né? Esse é o momento para você estar com todo mundo ali e tal. No caso, já ressaltou os atacantes, a falta que faz, aí improvisa ou não improvisa o Luciano. Não está 100%, o Oscar não está 100%, os três... Nós falamos de ambiente. O ambiente que o LDU vai encontrar é um ambiente ruim para ele. E o Flamengo vai encontrar um ambiente ruim lá para ele. Qual é o campo do Flamengo? Qual é o campo que vai ser o jogo lá do Flamengo? Qual é o estádio? Jogo do Flamengo. No Estudiante mesmo. No Estudiante de La Plata. De La Plata. É difícil. Apertadinho, né? Não, eles jogam bem lá e tal. Eu estou muito preocupado com uma parte grande da torcida do Flamengo. Sinceramente, cara. O Flamengo empatou com o Vasco no Maracanã, 1-1. É líder do Campeonato Brasileiro. Mas parece que o Flamengo foi rebaixado. O Flamengo parece que está vivendo uma tragédia, que está tudo errado. Eu li os seguintes comentários hoje. Flamengo entregou o Campeonato Brasileiro. Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro. Flamengo não tem mais a menor chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu li coisas desse tipo hoje. Tem que mandar o Felipe Luiz embora. Ele não é treinador para o Flamengo. Gente, o Flamengo é um time que tem o maior número de pontos conquistados até agora no campeonato, 51. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu 2 partidas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o melhor ataque. O Flamengo tem a melhor defesa. O Flamengo está em vantagem nas quartas de final da Libertadores. Esqueceram isso, né? O Flamengo ganhou o jogo. O Flamengo está em vantagem. E com o time que tem, muito melhor que o do Estudiantes, tem totais condições de garantir a classificação. Mas esqueceram isso. E já tem muita gente na paranoia de que o Campeonato Brasileiro acabou, não tem mais chance, e que vai ser eliminado da Libertadores, que está tudo errado. É inacreditável esse tipo de coisa. Como uma parte considerável da torcida do Flamengo, ela é imediatista e resultadista. E como é o Flamengo, que tem a maior torcida, a maior quantidade de gente acompanhando o Flamengo, seja Flamengo ou não Flamengo, a repercussão disso é enorme. É impressionante, gente. Precisamos ter um pouco de calma e um pouco de tranquilidade. Primeiro, reconhecer os méritos do adversário. O Vasco teve méritos no jogo contra o Flamengo. O Flamengo não fez um bom jogo, na minha avaliação, mas o Vasco fez um bom jogo. O Vasco se preparou para essa partida. E a gente sabe por quê. Pela rivalidade, pela importância do jogo, né? O Fernando Diniz fez um bom trabalho. O Vasco fez um bom jogo. E é futebol, cara. O Flamengo de Zico, o melhor time da história do Flamengo e um dos melhores times de todos os tempos, perdeu para o Serrano de Petrópolis em 1981, gol de um atacante chamado Anapolina. Isso está nos registros do futebol. É futebol, minha gente. Não é porque o Flamengo é muito superior ao Vasco, neste momento, está de fato em outro patamar,
que o Flamengo vai vencer o Vasco de goleada toda hora. Aliás, o Flamengo nos últimos 20 jogos contra o Vasco, ele venceu 14, ele perdeu 2. A maioria não foi por goleada. Ganhou de 6-1 aqui, ganhou de 4-1 ali, ok. Mas a maioria, placares dentro de uma normalidade de um jogo de futebol. E aí empatar com o Vasco virou o fim do mundo para uma parte da torcida do Flamengo. Eu não consigo entender isso. Analisando a campanha, analisando os números, eu não entendo. Eu acho que tem muito doido por aí, falando de futebol, sinceramente. Cara, empatou um clássico. Vocês achavam o quê? Que o Flamengo ia meter 8-0 no Vasco como meteu no Vitória? Quantas vezes acontece uma goleada no futebol? Não é toda hora, não é todo jogo. E quem acompanha o futebol sabe que clássico é um jogo diferente, gente. Eu, nos meus 54 anos de vida, já cansei de ver times que estão por baixo em clássico, que são piores do que o adversário, que estão em pior campanha, ganhar o clássico. Exatamente pela motivação, pela superação, pela rivalidade. É diferente um clássico de um jogo comum do dia a dia contra uma equipe pequena. A mobilização é completamente diferente. Então, sinceramente, olha, eu não entendo. Não entendo. Você que está aí no TikTok, você que está aqui no YouTube, você que está aqui no Facebook, eu não entendo. Felipe Luiz faz um trabalho espetacular, gente. O trabalho dele é histórico. Ah, vai perder o Campeonato Brasileiro? Pode perder, porque o Palmeiras está na cola, o Cruzeiro está na cola, tem grandes equipes, mas a chance de ganhar o Brasileiro é boa e, nesse momento, é maior para o Flamengo do que para o rivais. Ah, mas tem jogos atrasados. É verdade, o Flamengo tem um jogo atrasado, o Palmeiras tem 2. Mas é garantia de que vão vencer os jogos? Não, né? Porque é futebol. Não dá para contar com esses pontos. O jogo não aconteceu. Então, eu não entendo. Ah, se for eliminado da Libertadores. Gente, é jogo? Pode ser. Eu acho que não vai. Eu acho que vai classificar. Porque, repito, muita gente esqueceu. O Flamengo tem vantagem. O Flamengo ganhou o jogo. O Flamengo poderá jogar por um empate ou o Estudiantes, que é um time limitado. O Estudiantes é um time limitado. O Estudiantes vai ter que fazer 2 gols no Flamengo no ano. Vocês sabem quantas equipes fizeram 2 gols ou mais no Flamengo no ano? Mais de 2 gols, o Bayern de Munique foi quem fez mais de 2 gols no Flamengo. O Flamengo dificilmente leva mais de 2 gols numa partida. Ele tem o melhor ataque e a melhor defesa da América. E é esse time que entrará em campo contra o Estudiantes que vai jogar naquela, na mística, na garra argentina, mas na bola. Não dá. Por isso que eles já estão criando um clima de guerra. Mas o Flamengo é um time experiente e jogando bola, meus amigos. Eles vão ter que vir para cima do Flamengo, vão ter que atacar o Flamengo, porque eles precisam de gol, vai abrir e vai tomar. Então a chance do Flamengo se classificar na Libertadores é enorme. Aí depois pega o Racing, provavelmente. É o mesmo panorama do Estudiantes. É um time melhor do que o Estudiantes, mas também é um time inferior ao Flamengo. A chance do Flamengo ganhar do Racing lá na frente é boa. O Flamengo tem boa chance de estar na final da Libertadores da América, se der a lógica. Mas empatou com o Vasco, é o fim do mundo. Está decretado que o Flamengo não tem mais chance em nada e acabou o ano. É inacreditável. Mas é aquilo. Nós temos que entender as pessoas que têm essa opinião. Mas, sinceramente, não dá para levar a sério, né? Não dá para levar a sério. Pessoal, vamos para as informações? Antes eu quero trazer aqui uma declaração, e para ser justo, eu preciso trazer o lado do treinador, porque no meu vídeo de pós-jogo ontem, após o empate do Flamengo em 1-1 com o Vasco, eu critiquei a quantidade de jogadores preservados, poupados, deixados no banco de reservas diante do Vasco da Gama. Ou seja, eu não tinha entendido naquele momento por que da quantidade de jogadores poupados, porque preservou tanto os atletas. O Felipe Luiz explicou,
Pensei em uma equipe para ir a campo fresca, que conseguisse pressionar a saída de bola muito complicada do Diniz. Eles juntam muitos jogadores atrás da linha, usam goleiro, repetem o lado e enchem as laterais. Precisava de jogadores com as pernas frescas. Muitos jogadores não se recuperaram, quase todos. O jogo contra os Estudiantes foi na quinta-feira à noite. Optamos por colocar esses jogadores no segundo tempo para melhorar e dar mais força para a equipe. Tivemos esse momento de pressão máxima, mas não conseguimos o gol. Fecha aspas. Meu único ponto é, eu não sou crítico a poupar jogadores, até porque o elenco do Flamengo é desse jeito, super reforçado, com muitos bons jogadores, para exatamente isso. Eu acho que o Felipe Luiz poderia ter feito um balanço melhor, um equilíbrio melhor. Exemplo, ele começou de cara poupando Samuel Lino, Pedro, Arrascaeta no setor ofensivo. Ele poderia começar com Arrascaeta e ter deixado Samuel Lino e Pedro no banco, depois botaria... Enfim, ele poderia ter feito melhor, administrado melhor essa quantidade de jogadores poupados. Mas, enfim, passou, agora é pensar nos Estudiantes e por falar nisso, o Flamengo tem uma logística especial para essa semana, que é uma semana com 2 jogos importantes, Estudiantes na quinta e o Corinthians no domingo pelo Brasileirão. Nessa segunda-feira, o elenco se reapresentou 9h30, os titulares contra o Vasco fizeram trabalhos regenerativos e os demais foram a campo. Terça-feira, o Flamengo treina novamente, 9h30 da manhã no CT Ninho do Urubu, e na parte da tarde vai viajar para a Argentina. Na quarta, vai treinar 3h30 da tarde no CT do Defensa e Justiça. Na quinta, tem o jogo contra os Estudiantes. Na sexta-feira, treina na Argentina novamente no CT do Defensa e Justiça pela manhã. À tarde, viaja, vai direto para São Paulo. No sábado, pela manhã, treina no CT do São Paulo, lá na Barra Funda, e no domingo tem o jogo contra o Corinthians. E só na segunda-feira, pela madrugada, 1h30 da manhã, viaja ao Rio de Janeiro para retornar à cidade maravilhosa. Por que eu falei que é uma logística especial? Porque o Flamengo não costuma, por exemplo, fazer o que vai fazer contra os Estudiantes. Viajar na terça, sendo que o jogo é só na quinta. Geralmente o Flamengo faz toda a preparação aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quarta, treinaria pela manhã e viajaria na quarta-feira à tarde ou na quarta-feira à noite. Então é uma logística especial. O Felipe Luiz explicou isso na coletiva de ontem, para aumentar mais a concentração dos atletas, e eles vão direto para São Paulo, algo também que é raro de acontecer, o Flamengo fazer viagem direto assim. Mas enfim, optou por essa logística porque o Felipe Luiz e toda a comissão técnica entendem que desse jeito é melhor. E o Plata vai poder jogar ou não na quinta-feira diante do Estudiantes? A Conmebol, enfim, se manifestou de maneira oficial e disse que, em relação à expulsão do jogador do Flamengo, Gonzalo Plata, durante o jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores de 2025, a Confederação Sul-Americana de Futebol informa que, após uma revisão exaustiva das imagens da partida, a comissão de arbitragem concluiu que o segundo cartão amarelo foi consequência de um erro manifesto. Enfim, aí dizendo que o Gonzalo Plata está liberado para jogar, ou seja, o Estudiantes pode, entre aspas, chorar, e a justiça, que nada vai acontecer. Inclusive, pela manhã, uma pessoa da Conmebol já havia me garantiu. O Clube de Regatas do Flamengo recebeu um comunicado oficial por parte da Conmebol. O Gonzalo Plata poderá jogar e não cabe recurso à decisão tomada pelo Conselho de Disciplina. Então, repetindo, galera, o Plata pode jogar. Imagina o Gonzalo Plata fazendo o gol da vitória, da classificação em cima dos Estudiantes. Como é que não vai ficar a choradeira lá na Argentina, hein? Mas podem chorar à vontade, podem reclamar à vontade, que nada vai acontecer com o Flamengo se ele jogar, se ele disputar a partida. E ele vai disputar a partida. O Felipe Luiz disse isso ontem, que ele está à disposição, ele vai para o jogo sem nenhum problema. Vamos agora para finalizar nosso vídeo. O vídeo que eu considero mais importante, a informação mais importante do vídeo é a rescisão de contrato do Felipe Tereza, um jogador que para muitos era tratado aí como promessa da categoria de base do Flamengo, 19 anos, autor do gol que deu o título do Mundial Sub-20 do Flamengo em cima do Olympiacos em 2024, quando o Felipe Luiz estava comandando a equipe, ou seja, o Felipe Luiz conhece bastante o Felipe Tereza, e hoje o meu parceiro Flazoeiro noticiou que o Flamengo rescindiu o contrato com o Felipe Tereza. A informação procede, confirmei,
e eu fui buscar o porquê de o Flamengo ter tomado essa decisão. Antes de mais nada, me explicar, Vini, isso não foi uma decisão de Bruno Pivetti, é do coordenador da base, do Felipe Luiz. Não foi uma decisão de uma pessoa, foi uma decisão institucional. Obviamente, eles conversam muito entre eles têm reuniões, eles debatem sobre jogadores e eles falaram sobre o Felipe Tereza. Chegou um determinado momento que eles decidiram, de maneira institucional, rescindir o contrato do Felipe Tereza. Mas por que isso? Não teve um fator específico, foram vários fatores, várias atitudes ou não atitudes do Felipe Tereza. Comportamento no dia a dia, no treinamento, deixando de se preparar, desleixo com preparação física, isso tudo me relataram dentro do Flamengo e não foi uma pessoa só não. Várias pessoas me relataram isso. Que no dia a dia o jogador não estava focado, não estava 100% empenhado na preparação física, não estava 100% empenhado na preparação tática, não estava dando o devido valor a trabalhos, por exemplo, de recuperação. Então, assim, gente, ele não estava sendo um atleta na essência da palavra. E o futebol de hoje não permite mais que um jogador de futebol se comporte dessa maneira. Me definiram lá no Flamengo que não há mais espaço para bad boys, entre aspas. Não tem mais espaço lá no Flamengo para isso. O jogador que tiver esse comportamento não terá mais espaço. E olha, para chegar a esse ponto de rescisão de contrato é porque, de fato, o Felipe Tereza deve ter aprontado bastante. E eu vou pegar um exemplo de um outro jogador que veio do Sub-20, atualmente faz parte do elenco profissional, chamou a atenção de muita gente, elogios do Felipe Luiz, é o Alacian. Antes de acontecer o que está acontecendo com o Alacian, no sentido assim de ele chamar a atenção, de ser esse o Alacian que todo mundo já conhece, ele chegou a perder oportunidades no elenco profissional, na lista de relacionados, por conta de um comportamento. Isso foi relatado aqui no canal Vene Casagrande. Vocês vão se lembrar disso. Ele teve uma discussão com outro atleta, o Joshua, e, enfim, isso aí não foi só por causa da discussão, é pela forma que ele estava treinando no dia a dia. Na ocasião, ainda era o treinador português no Sub-20, junto com José Boto, eles definiram na ocasião e não ficar relacionando o Alacian. Ele melhorou o comportamento dele, ainda bem, voltou a ser relacionado, recebeu essa enxurrada de elogios, chamou atenção no Mundial de Clubes e recentemente ele não está recebendo mais oportunidade. Confesso que eu não sei se é por conta disso. Pode ser ou não, espero que não. Mas no caso do Felipe Tereza é simples, gente. Comportamento. Se ele não tiver, ele no caso, o jogador, o atleta do Flamengo, não tiver um comportamento de atleta, ele não terá mais espaço. E me relataram que o Felipe Tereza talvez não acreditasse que isso pudesse acontecer por conta, entre aspas, do status dele no clube. Por ter feito um gol no Mundial Sub-20, por chamar atenção, por ser muito elogiado pela torcida do Flamengo. Então era um jogador que já tinha um status. E o Felipe Tereza, vocês podem não se recordar, mas no time profissional esse ano ele tem 4 jogos, 1 gol e 1 assistência. No Sub-20 ele se tornou reserva recentemente, não por acaso, por conta disso tudo que eu já havia dito, perdeu espaço para jogadores mais jovens, ele tem 19 anos. No Sub-20 esse ano, 21 jogos, 4 gols. Não são números ruins não, tá, gente? Ele é bom jogador, tá? Eu gosto muito dele, mas, gente, eu vou ser bem sincero, eu concordo plenamente com a postura do clube, de maneira institucional, ao tomar uma decisão como essa. Porque não dá para um jogador desse ter esse tipo de comportamento e continuar ganhando espaço. Isso faz com que os outros jogadores falem assim, como assim? O cara que não treina... o Pedro recentemente foi a mesma coisa no elenco profissional, gente. Felipe Luiz teve a mesma postura. No Sub-20 vai ser assim. Será assim também? Aí o cara não treina, não dá o devido valor às atividades, à preparação física, ao descanso, ao repouso, ao comportamento no dia a dia, respeito ou não com os profissionais. E aí ele continua sendo titular e o outro lá, que está correndo atrás, dando a vida, embora seja tecnicamente um pouco inferior, não vai ter espaço por conta disso? Eu não concordo. E tá certo o Flamengo nesse tipo de postura. E para ser justo, até o momento, os empresários do atleta não me responderam. Liguei, mas até o momento não obtive a resposta. Eu gostaria de ouvi-los também. É sempre importante ouvir os dois lados. Então, deixo aqui registrado que, caso eles me deem uma posição, eu deixarei relatado aqui no vídeo. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Mengão, hein? Vamos ver então o que vai acontecer nessa partida contra o Estudiantes. Vamos fazer o seguinte, já vamos deixar palpite? Você já tem seu palpite para hoje? Para essa partida contra o Estudiantes? Eu vou colocar meu palpite aqui. Flamengo 2, Estudiantes 1. Mengão classificado. Põe aí nos comentários
deixe o seu palpite. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Deixe o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.